Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos tendo muita coisa boa esse final de semana, como os irmãos já viram aqui, muita gente colocando em prática os seus dons, isso é o mais importante, né? Muita gente com o mesmo objetivo, que é glorificar Cristo. E darei continuidade um pouco com a mensagem de hoje aqui, que o Senhor preparou para nós. E antes de falar exatamente do texto bíblico, queria mencionar para os irmãos novamente o nome Conectados e o motivo desse nome. Para os irmãos entenderem o motivo e o porquê pensamos nesse nome, quando eu estava pensando em o que falar, né, veio na minha cabeça o meu relógio. Eu tenho um relógio aqui, e ele é conectado ao meu celular por Bluetooth. E ele tem algumas funções fitness aqui, que eu não uso nenhuma, mas, além dessas funções fitness, ele me avisa quando chega mensagem no meu celular, ou quando tem alguma ligação. E ele vibra no meu braço quando ele está conectado com o meu celular. E quando a gente pensa em conectado, a gente pensa exatamente nessa ligação. Só que o interessante é que quando às vezes eu apoio o meu celular em algum lugar, eu levanto e saio e me distancio do meu celular, no meu pulso vibra, o relógio vibra e aparece uma imagem de um elo de uma corrente quebrado, vibrando no meu braço. Ele está avisando para mim, você perdeu a conexão. Você perdeu a conexão com o seu celular, que estava te gerando as mensagens, que estava te trazendo as informações, que estava te trazendo vida. Sem o celular, o relógio, ele serve para a função principal dele, que é mostrar a hora. Só que ele não utiliza tudo aquilo que ele pode utilizar. Quando a gente pensa em conectados, quando a gente pensou exatamente nesse ponto, em que nós, como cristãos, como jovens, como adolescentes, mas principalmente como cristãos, nós fomos criados lá no início por Deus para vivermos conectados com Ele. A gente foi criado para viver essa ligação sem quebra, sem nenhum ruído. Fomos criados de forma perfeita. Mas o que aconteceu? Veio o pecado. E quando o pecado veio e entrou no mundo, a nossa conexão com Deus foi quebrada. E se a gente tivesse com um relógio ali, nossa vida vibraria e mostraria: a sua conexão foi perdida. Perdemos a nossa conexão com o Pai, devido ao pecado que entrou no mundo. Pensando nisso, escolhemos o tema Conectados. E, agora sim, entrando na direção aí já da mensagem, e antes de lermos o texto, eu queria orar com os irmãos, para que Deus possa estar nos abençoando nesse momento. Abaixa a sua cabeça. Senhor, te peço e te agradeço, acima de tudo, pelo que o Senhor tem feito esse final de semana. Te agradeço por todas as pessoas que passaram por aqui esse final de semana, por tudo que foi entoado a Ti, Senhor, por tudo que foi falado, por cada mensagem que foi pregada através de músicas, através da peça, através da banda de ontem, e somos gratos a Ti por essa oportunidade, Senhor. Te peço que o Senhor continue agora falando conosco, que o Senhor exponha a Sua palavra da melhor forma, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá em Efésios 2:8, e foi até engraçado isso, porque eu fiquei com a última mensagem do congresso, e eu falei, eu não vou pregar em cima de Efésios 2:8, porque é o tema, e com certeza os outros 3 preletores que tiveram antes, algum deles vai pregar em cima de Efésios 2:8, de 8 a 10, e nenhum deles pregou. Então eu falei, eu vou precisar mencionar ou fazer algo em cima do texto. E o texto lá de Efésios 2:8, ele vai falar, não sei se está aparecendo, se der para a gente ler juntos ali. Vamos ler esse texto, irmãos, são só 3 versículos, a gente pode ler junto para prender mais atenção. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Esses versículos 8 e 9, apesar do pastor Emanuel Ochoa aqui na sexta-feira não ter pregado sobre o texto, ele falou muito a respeito disso.
Ele falou muito sobre a salvação pela graça. E quando também, agora fazer uma menção aqui ao painel que a gente tem aqui, a arte que foi feita aí pelo Ministério de Comunicação e o painel pintado aí pelos adolescentes e pelos alguns jovens também que participaram, que ficou muito bonito, por sinal, a gente vê a imagem de duas mãos. E a gente vê a imagem de duas mãos que estão separadas, que não estão em contato. E a gente vê uma busca de uma mão pela outra. E quando a gente olha para o texto de Efésios 2:8, a gente vê que, apesar de olharmos para essa imagem e termos a ideia que a mão de baixo que está buscando a de cima, quando a gente vê o texto, a gente vê que é a mão de Deus que nos busca para a salvação. É Ele quem veio até nós e nós não somos merecedores de nada para podermos herdar a salvação. E sobre isso o pastor Emanuel falou bastante, falou muito sobre isso, que nós não somos merecedores, que nós não podemos fazer nada, nenhum tipo de boa obra para alcançar a salvação. Mas que, por misericórdia e graça, Jesus se humilhou e veio até nós e morreu na cruz, morrendo por nós. Ele já mencionou bastante sobre isso, mas é bom que a gente grave isso, porque somente sabendo dessa primeira parte, a gente pode entender que nós temos um propósito. E que fomos chamados para um propósito. Todos nós temos um propósito. Todo cristão tem um propósito de vida. E esse propósito, muitas vezes, a gente não encontra. Muitas vezes, a gente não conhece. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade e conversando com alguns jovens, fazendo aconselhamento, você encontra jovens sem nenhum propósito de vida. Você pergunta, o que você tem para a sua vida? O que você espera para a sua vida? Qual o seu propósito de vida? Eles respondem com essas palavras, não sei, não tenho. E é o que a gente mais encontra na nossa sociedade hoje, são pessoas sem propósito de vida, sem saber o que fazer da sua vida, pessoas mergulhadas em depressão, pessoas mergulhadas em tristeza, que acham que a vida não faz sentido, que acham que não vale a pena seguir em frente. Como o Lucas mencionou hoje pela manhã, o índice de suicídio tem crescido absurdamente nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas não encontram um verdadeiro propósito para as vidas que elas têm. E quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha principalmente para o versículo 10, que nós já lemos aqui algumas vezes, a gente vê que desde o início nós fomos criados por Deus, não para o acaso, mas porque nós temos um propósito. E quando você começa a olhar para a sua vida e ver que você foi criado com cuidado por um Deus que se preocupa com você e que desde o início te deu um propósito de vida, isso já faz te sentir muito mais amado e entender que você tem um propósito. E esse é o objetivo do nosso congresso, que nós aqui como cristãos, que todos os jovens e adolescentes aqui presentes, mas também todos nós como cristãos, encontremos o nosso propósito e reconhecemos o que temos que fazer em nosso tempo aqui na Terra. Sabendo disso, a gente vai para o texto que eu quero refletir com os irmãos, que está lá em Tiago 1, do versículo 19, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Quando a gente fala de propósito, que a gente é chamado para um propósito, às vezes isso parece meio teórico para a gente. Tá, mas e na prática? Como a gente sabe qual é o nosso propósito na prática? Nada mais justo do que a gente ir para o livro mais prático da Bíblia, que é o livro de Tiago, que é um livro extremamente prático, que fala como a gente tem que ser como cristão no dia a dia, exatamente em todas as nossas ações. E nesses versículos 19 a 25, Tiago vai falar muito sobre isso. Vamos ler esses versículos? Aí você pode deixar que eu leio, que é um pouco mais longo, mas acompanhem pelas telas aí, irmãos. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho,
pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, esse texto por si só, ele já é muito claro. Nem precisaria de uma explicação muito longa aqui para os irmãos entenderem o que Tiago quer dizer com esse texto, assim como em todo o seu livro, como eu disse, ele é muito prático e muito claro. Porém, logo de cara, ele já nos mostra e já nos ensina que existe uma coisa extremamente importante para que a gente possa conviver em comunhão com Deus e com o nosso próximo, que é a comunicação. Ele começa falando sobre comunicação. E quando a gente pensa em comunicação, a gente encontra duas vias de comunicação. Uma via vertical, que é a nossa comunicação com Deus, e uma via horizontal, que é a nossa comunicação com o próximo. E o que Tiago traz aqui para a gente serve e deve ser aplicado nesses dois tipos de comunicação. Tiago é claro quando fala: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se. Quando a gente olha para o termo pronto, no original, em grego, ele é taxis, da onde vem a palavra táxi, que a gente conhece. E por que táxi chama táxi? E por que no grego significa pronto? Porque o táxi, quando você precisa dele, ele tem que estar pronto para te servir. Ele tem que estar pronto e disponível para te levar ao lugar que você necessita. Ele está ali esperando de prontidão para te levar ao lugar que você deseja. Ele não tem horários de partida que você tem que se adequar ao horário, como é um ônibus, como é um trem. O táxi está ali pronto para ir. É só você ligar, chamá-lo que ele te leva, ou ir lá diretamente nele, que ele vai te transportar. E é nesse sentido que Tiago fala que a gente precisa estar pronto para ouvir. E como é difícil a gente estar pronto para ouvir. Primeiro, pensando na comunicação vertical, quando a gente pensa na nossa relação com Deus, é muito mais fácil a gente falar com Deus, a gente pedir coisas para Deus, do que a gente ouvir o que Ele tem para nós. Quando a gente para ouvir o que Deus tem para nós, às vezes é difícil. Por quê? Porque, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus claramente no meu ouvido, ou quando eu estou orando, às vezes eu peço, eu não vejo uma resposta clara. É complexo eu conseguir ouvir a voz de Deus. Será que é realmente complexo a gente ouvir a voz de Deus, ou a gente que não está pronto para ouvir a voz de Deus da maneira que tem que ser ouvida? Quando a gente ora, quando a gente clama, é lógico que isso deve ser feito, e a palavra traz diversos versículos em que a gente tem que colocar nossos pedidos diante de Deus, que Ele também está pronto para nos atender se for da vontade dEle. Mas a forma primária que Deus fala conosco é através da palavra dEle. É através da palavra dEle que, como o Júlio ontem também, da banda Purpose, o vocalista, falou com a gente, ele mencionou ali que Jesus falou sobre João 1, sobre o Logos, falou que Jesus era o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus revela Deus para nós. E essa é a forma primária em que nós devemos buscar e ouvir a Deus. Devemos estar prontos para buscar o que Deus está falando conosco através da palavra dEle. É lógico que num culto Deus fala conosco através do Espírito Santo, Deus fala conosco através da mensagem, através da peça, através dos louvores. Deus fala conosco, pode ser em casos específicos, através de sonhos, quem sabe. Eu não limito o poder de Deus, porém a maneira primária e padrão em que Ele quer se comunicar conosco é através da palavra dEle. Como que a gente reclama que Deus não fala conosco se a gente não lê o que Ele tem para falar conosco? Como podemos reclamar da comunicação de Deus com nós se nós não o buscamos para ouvir o que Ele tem para falar com a gente? Devemos ser prontos para buscar a palavra dEle, para ouvir o que Ele tem para falar de nós através dEle.
O segundo ponto, quando a gente olha para a nossa comunicação horizontal, quantos de nós, e quantas vezes nós, né, todos nós, na verdade, não estamos prontos para ouvir o nosso próximo? E o ouvir que a gente está falando aqui é o realmente ouvir. Estudiosos fizeram, não sei como eles fizeram esse cálculo, mas eu peguei aqui no livro do John MacArthur, inclusive fala, que uma pessoa, ela fala, em média, 18 mil palavras por dia. Se você somar isso daí, em um ano, você consegue escrever 66 livros de 800 páginas, com o tanto que você fala. E olha que eu vou te falar que eu conheço gente que fala muito mais que isso. Quando a minha esposa junta com as amigas dela, esses 18 mil triplicam facinho. Então, a gente fala muito. A gente está sempre pronto para falar. O tempo todo a gente está falando, mas e ouvindo? Será que a gente está realmente disposto a ouvir o nosso irmão quando ele pede uma oração? Quando pedem uma oração num grupo de WhatsApp que você está, e você lê ali, você realmente ouviu? É lógico que você está lendo, mas significa, será que você realmente ouviu aquele pedido e colocou em prática? Ou você só respondeu com um emojizinho lá de mãozinha junta e passou para a próxima? Nós precisamos estar dispostos a ouvir os nossos irmãos, a sentar e a escutar o que tem para falar. E escutar com o coração. Não escutar, igual muitas vezes a gente escuta, já pensando no que a gente vai falar. E nem estamos, na verdade, ouvindo o que está sendo dito para a gente. A gente só está simplesmente dando educadamente, para não cortar a pessoa, deixando ela falar, mas, na verdade, a gente já está pensando em o que a gente vai falar depois. E não estamos ouvindo com o coração aquilo realmente. É tão importante ouvir, irmãos, que, por exemplo, essa mensagem aqui, ela saiu como exemplo de um ouvir meu. Em um dos aconselhamentos que eu fiz essa semana, conversando com um jovem, a gente leu esse texto e ele falou sobre, no último versículo que a gente vai chegar lá em Tiago, no versículo 25, ele vai falar, aqui a gente encontra o propósito. E eu estava ali, era quinta-feira, eu ainda estava pensando em qual texto eu ia utilizar, e quando ele falou aquilo, Deus falou comigo, é esse o texto. Por quê? Porque eu estava ali e ouvi o que ele quis me passar. Ou seja, eu estava num aconselhamento, onde teoricamente eu deveria aconselhar o jovem, só que Deus usou o jovem que estava sendo aconselhado para falar comigo. Por quê? Porque eu estava disposto a ouvir. Ou seja, gente, quando a gente ouve também o nosso irmão, Deus fala conosco, através do ouvir. A gente é edificado quando a gente tem conversas sadias com os nossos irmãos, quando a gente se dispõe a gastar o nosso tempo, que é tão difícil, que é tão precioso, mas a gente senta e escuta. A gente é edificado, a gente é abençoado, e isso é muito difícil da gente fazer. A gente quer falar, a gente quer ensinar como fazer, a gente quer falar que aquilo está errado, a gente vive um mundo como se a gente fosse um eterno jurado, analisando o que todo mundo faz de certo ou de errado, sendo que esse não é o nosso papel. Na comunicação a gente precisa sentar e ouvir, e aí sim, depois de ouvir, tardio, quando o texto no grego vai falar de tardio aqui, ele usa brades. E quando o brades significa uma dificuldade intelectual de entender o que está acontecendo. É mais ou menos isso o significado. Ou seja, ele está querendo dizer que você tem uma dificuldade para poder entender o que está acontecendo, para aí sim você pensar, você meditar, e aí sim você ver se aquilo edifica, e aí você falar. É isso que o texto está trazendo para a gente. Quantas respostas de bate-pronto a gente não dá que magoa o nosso irmão? Que magoa a nossa família, nossa esposa, quantas vezes a gente responde sem pensar e aquilo não edifica? É isso que o texto está condenando. E ele continua falando, tardios para irar-se. Quando a gente pensa na ira também, a gente vai pensar naquelas pessoas que são explosivas, naquela pessoa que se ira facilmente e explode, e prejudica visivelmente todos aqueles que estão ao seu redor, e até mesmo às vezes fisicamente, quando parte para a agressão. E temos aquelas pessoas que
permitem que a ira destrua ela internamente. Ela não explode, ela é calma, aparentemente, mas ela guarda aquela ira e aquilo faz mal para ela, aquilo corrói ela por dentro. E quando Tiago fala que a gente tem que ser tardio para irar-se, a gente tem que pensar nesses dois tipos de ira e refletir em cima da palavra de Deus para ver se aquilo realmente é motivo de ira. E na maioria das vezes, irmãos, não é motivo de ira. Sabe por quê? Porque o próprio texto mostra para a gente que não é motivo de ira. No versículo 20, ele vai falar: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Normalmente, quando a gente se ira, a gente está ofendido por alguma injustiça que foi cometida contra nós ou contra algo que eu defendo. Algum familiar ou alguma ideia que eu defendo. E quando nós somos contrariados por alguém, de uma forma que a gente se sente ofendido, a gente se ira. Ou seja, é a nossa própria justiça, aquilo que eu entendo como justiça sendo quebrado. E aí eu me iro e reajo com aquilo e acredito que com aquela minha reação a justiça será feita. E Tiago fala, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, a sua reação de ira não está produzindo a justiça de Deus. A sua justiça não é a justiça de Deus. Por mais que vocês possam estar certo no motivo em que você se irou, a sua reação pode ser prejudicial e você pode perder a razão. Vemos uma injustiça acontecendo, então eu tenho que ignorar todos os tipos de injustiça que eu vejo à minha volta, Gregory? Não, você não tem que ignorar, mas você tem que agir como a Bíblia e como a palavra de Deus nos instrui a agir. Irai-vos, mas não pequeis. Nós devemos, primeiramente, nos irar contra o nosso próprio pecado. E isso a gente não faz. O nosso próprio pecado a gente esconde e a gente guarda. E muitas vezes a gente aproveita e gosta dele. Só que irar contra uma justiça que eu tenho para a minha vida, que foi quebrada por um irmão, sem saber o motivo que ele fez aquilo, sem se colocar no lugar dele para saber o porquê ele fez aquilo, isso, a minha reação é rápida. E é isso que Tiago condena aqui. O cuidado no falar é tão importante para a gente que, por exemplo, Davi vai colocar lá no Salmo 141, Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Provérbios 18, 21 vai falar: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha a importância da língua nas nossas relações, tanto na vertical quanto na horizontal. Seguindo esse caminho de abrindo mão dessa maldade, abrindo mão dessa impureza, entendendo que eu preciso buscar primeiro a palavra antes de me irar, antes de falar, Tiago continua o texto, e ele vai para o versículo 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago fala, deixando toda essa ira, deixando essa maldade, deixando a impureza, deixando o seu pecado de lado, acolham a palavra de Deus com mansidão. Mansidão é o oposto da ira. Com mansidão, acolhamos a palavra de Deus que foi implantada no nosso coração. Quando ele coloca aqui o termo implantada, ele está fazendo de propósito para ser um contraponto da próximo exemplo que ele vai usar no versículo seguinte, que é o do espelho. Quando a gente fala de plantada, de implantada, a gente vai pensar em alguma coisa que foi realmente colocada para criar raízes. Alguma coisa que cria raízes profundas. E é isso que a palavra de Deus tem que criar no nosso coração, raízes profundas. Ela tem que ser implantada em nós de uma forma em que ela permaneça ali e não passe de uma forma superficial, como a gente vai ver no exemplo do espelho. Quando a gente vem num congresso, sexta, sábado, domingo, a gente vê na sexta-feira um monte de igreja apresentando as coisas, quando a gente vê
ontem uma banda como a Purpose entoando louvores tão bíblicos que a gente não tem esse dom de perceber, por exemplo, no meu caso, e você admira como a pessoa consegue transformar a palavra de Deus em música e para fazer para a gente entoar cânticos como congregação, a gente fica maravilhado. E aí eu cheguei em casa junto com a minha esposa, a gente ficou ouvindo, vendo os vídeos, entramos na playlist deles e ficamos ficamos desfrutando das letras das músicas deles e vendo como eram bíblicas. E a gente fica assim. Só que pode ser que semana que vem, pode ser que você também esteja assim hoje, e que semana que vem você já não esteja mais assim. Isso quer dizer que a palavra não criou raiz no seu coração. Não criou raiz profunda no seu coração. E o que a palavra de Deus precisa fazer em nós é criar essa raiz profunda. Por quê? Porque se ela não criar uma raiz profunda, a gente vai ser levado por enganos que esse mundo traz para a gente, como a gente viu na peça. A gente vai ser levado por tentações que o diabo coloca diante de nós, que vão nos fazer tropeçar, que muitas vezes vão nos fazer cair, e que muitas vezes vão nos fazer nos afastarmos do verdadeiro evangelho. Por isso que a raiz tem que ser profunda, e a gente tem que permitir que essa raiz cresça cada vez mais, se fortifique, e para uma raiz se fortificar, ela precisa de alimentação, e a alimentação é o buscar a palavra. Olha como a Bíblia se completa, olha como a Bíblia é perfeita. Ou seja, você ouvindo a Deus, como eu falei no início, você fortifica a raiz e cria uma raiz forte, baseada na palavra de Deus, dentro da sua vida. E aí Tiago chega de papo reto, como a gente diz, e no versículo 22, ele fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ele vai direto, claro, sem mimimi, vai e fala: vocês precisam praticar o que vocês falam. Se vocês só ouvirem, não vai adiantar nada. E o mais interessante dessa frase, além de ser uma ordem direta para que a gente pratique a palavra, é que ele já dá na própria frase quem é o maior prejudicado. Quem é o maior prejudicado? Nós mesmos. Se você não praticar a palavra, quem está sendo enganado é você. Não é o seu pastor. Não é o seu pai que você está enganando quando você faz as coisas escondidas. Não é sua esposa. Não é o seu marido que está sendo enganado. Quem está sendo enganado quando você não cumpre a palavra de Deus que você ouve aqui todo domingo, ou quando você ouve aqui no congresso que a gente está participando, é você. Você é o maior prejudicado. A Deus ninguém engana. Não adianta você vir na igreja, cultuar, participar do congresso, sair daqui e não colocar em prática nada daquilo que você ouve. Para que você vai? Se você não coloca em prática. Você não está enganando nada mais, nada menos do que você. Você é o maior prejudicado quando você não coloca em prática aquilo que você ouve. A gente precisa cair na realidade e entender isso, que não adianta a gente viver uma vida dupla, não adianta a gente viver uma vida escondida, sendo que a gente está se prejudicando. Nós somos os maiores prejudicados pelo nosso pecado. Ele prejudica outras pessoas também. Vai prejudicar quem está ao nosso redor muitas vezes, mas o maior prejudicado é você mesmo. O maior prejudicado somos nós, se não colocarmos em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. E aí ele continua dizendo no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Lembra da raiz profunda? A gente vai pensar no exemplo do espelho agora. Todos os dias de manhã, com certeza os irmãos, eu também, acordamos, antes de sair de casa, a gente se olha no espelho pelo menos uma vez, para não assustar os nossos irmãos que a gente vai encontrar ao longo do dia. A gente se olha no espelho, vê ali se está tudo ok, ajeita a nossa aparência externa. A nossa aparência externa. É isso que o espelho resolve.
A gente vai olhar como está nosso cabelo, as mulheres vão olhar aí a maquiagem e saímos. E vamos, está tudo ok? Não vou espantar ninguém, não vou fazer ninguém dar risada na minha cara, eu vou embora e saio. Só que, ao longo do dia, o cabelo vai ventar, o cabelo vai atrapalhar. A mulherada vai esbarrar em alguma coisa, a maquiagem vai borrar. E daqui a pouco, não deu nem meio-dia, muitas vezes a gente já está se olhando no espelho de novo. As mulheres, algumas andam com o espelho na bolsa. A qualquer momento do dia, ela tira o espelho da bolsa, olha, está tudo ok? Está tudo ok. Seguimos o jogo. Por quê? Porque aquilo é uma aparência externa, que qualquer coisa, qualquer simples detalhe vai atrapalhar e você vai se esquecer de como você estava. É exatamente o contrário das raízes profundas que Tiago fala no versículo anterior. Se você levar a vida cristã como uma leve passada no espelho, o maior prejudicado vai ser você. Se você não criar uma raiz profunda em você e olhar para a Bíblia, vir no domingo à noite, ouvir a mensagem, olhar no espelho, que a Bíblia é para nós, como o texto de Coríntios e Paulo vai falar, e quando sair daqui você se esquecer do que você leu e não permanecer nela, o maior prejudicado é você, não sou eu. O maior prejudicado somos nós. A gente precisa criar a raiz profunda. E quando ele vai para o próximo versículo, e aí sim o versículo que a gente vai encontrar o nosso propósito, que a gente tem tanto falado aí nesse final de semana, ele vai falar: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Primeiro, Tiago começa chamando a lei de Deus de lei perfeita. Uma lei perfeita é uma lei que é completa. Uma lei perfeita é uma lei que é suficiente nela mesma. Uma lei perfeita é uma lei que é capaz de nos instruir para todos os dilemas que a gente encontrar no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E aí ele continua falando e chama a lei de Deus de uma lei da liberdade. Olha que interessante. A lei que é perfeita, ela também é uma lei que te dá liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do pecado, que a gente viu lá em Efésios. Que estávamos presos, onde a nossa conexão tinha sido quebrada. Essa lei te torna livre do pecado. Essa lei te liberta da escravidão do pecado, para que você possa viver a liberdade ao lado de Cristo. Essa lei da liberdade. E mais do que isso, essa lei te dá a liberdade para ser você. Ela te dá a liberdade de poder usar as suas características em prol do reino de Deus. Porque, graças a Deus, Deus nos fez pessoas diferentes. Deus nos fez pessoas diversas, para que a gente busque a Deus em comunhão, cada um com as nossas características. Para organizar esse congresso, a gente teve um monte de gente participando na liderança. Pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, pessoas com perfis diferentes. Aqui participando do congresso, a gente teve pessoas diferentes. A gente teve pessoas de denominações diferentes participando. A gente teve irmãos aqui da presbiteriana, a gente teve irmãos de igrejas pentecostais participando com a gente aqui. Pessoas diferentes, com características diferentes, mas que buscavam o mesmo propósito, que era glorificar o nome de Deus juntos. E é para isso que a gente foi criado. Chegamos no propósito. Chegamos no propósito em que fomos feitos, como diz o texto de Efésios, que Jesus nos preparou para as boas obras. Nós fomos feitos com um propósito. Essas boas obras nos levam a Ele? Não. Mas essas boas obras são um privilégio de participarmos por gratidão ao que Ele fez por nós. É para isso que fomos criados, para glorificarmos
para glorificarmos a Deus aqui na terra, enquanto a nossa vitória que já foi vencida na cruz não chega. É para isso que fomos criados. Esse é o nosso propósito. E o texto continua. Ele vai falar, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece. Quando Tiago fala que nela persevera, ele já está mostrando, porque quem precisa perseverar é alguém que não vai ter vida fácil, que não vai ser tudo de mão beijada. Ou seja, Tiago está falando, se você persevera nessa lei, se você realmente se aprofunda nessa lei perfeita, nessa lei que te dá liberdade, nessa lei que te une com os seus irmãos, para que juntos glorifiquemos a Deus e encontremos o nosso propósito, se você persevera nela e se mantém, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tentações, se você permanece firme ali, tem uma recompensa. E Tiago já fala também no versículo 25, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha a bênção aqui, irmão. Deus é um Deus tão amoroso, Ele é um Deus tão bondoso, que Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem um prazer em realmente nos dar as bênçãos, não que merecemos, mas pela sua graça e misericórdia. Quando o texto fala que seremos bem-aventurados no que realizarmos, bem-aventurado pode ser interpretado também muitas vezes como feliz, seremos felizes naquilo que realizarmos, não quer dizer que tudo que a gente fizer vai dar certo. Não é isso que o texto está falando. Que se a gente perseverar na palavra, tudo que eu fizer vai dar certo. Não é isso. Deus não está falando aqui que, se você ler a Bíblia, se você me ouvir, se você ir para a igreja, tudo que você fizer vai dar certo. Não é isso. O que ele está querendo dizer aqui, quando ele fala que seremos felizes no que realizar, em tudo que realizarmos, seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos, ele está falando isso vindo de um ponto em que nós encontramos o nosso propósito. E quando a gente pratica, e quando a gente coloca em ação, quando a gente persevera naquilo em que a gente foi chamado para fazer, quando a gente caminha para o nosso propósito, a gente vai ser feliz. Por quê? Porque saberemos que estaremos no centro da vontade de Deus. E apesar das dificuldades, apesar das coisas quando derem errado nas nossas vidas, eu vou permanecer, eu vou saber que eu sou bem-aventurado, eu vou permanecer feliz, porque apesar das dificuldades, eu vou estar cumprindo o meu propósito, que é glorificar a Deus, na dificuldade ou na alegria. É para isso que a gente foi chamado, para glorificar a Deus. A gente foi chamado para glorificar a Deus na alegria, a gente foi chamado para glorificar a Deus na dificuldade, a gente foi chamado para perseverar na palavra dEle que nos alimenta, e assim podemos resplandecer um pouquinho aqui na terra o que a gente vai desfrutar no céu, com Cristo. E ali sim, sem dificuldade, ali sim, sem problema, sem choro, sem dor, sem ranger de dentes. O que a gente consegue desfrutar aqui na terra, quando a gente entende que estamos no centro da vontade de Deus, é um pouquinho do que a gente vai desfrutar com Cristo lá no céu, irmãos. Com certeza os irmãos já tiveram a experiência de poder compartilhar de Jesus com alguém, ou levar alguma pessoa, conduzir alguma pessoa a Cristo, ou então participar de alguma programação em que você se sente que você está cumprindo ali realmente o que Deus te chamou para cumprir, e aquela sensação de realização, aquela sensação de felicidade realmente, de você saber que você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir, é impagável. Só quem já viveu isso sabe. E com certeza os irmãos já viveram isso. E se você não viveu ainda, Deus está te chamando para cumprir o seu propósito, irmão. Porque o tempo de viver isso, de poder levar uma pessoa a Cristo, de poder compartilhar dessa bênção com Ele, é aqui na terra, irmão. Lá no céu você não vai poder mais desfrutar disso.
lá no céu. A gente vai desfrutar, vai estar em plena alegria com Cristo, mas a gente tem o privilégio de participar desse reino aqui na terra. A gente é chamado, a gente é criado para um propósito de glorificar a Deus aqui na terra. Lá nos céus, todos nós juntos glorificaremos a Deus, e eu não vejo a hora disso. Mas temos um tempo aqui, e esse tempo tem que ser aproveitado. Temos uma responsabilidade aqui. Deus nos salvou pela sua infinita graça. Deus estendeu a mão dele para nós sem merecermos. Só que agora, por gratidão a esse privilégio, a gente tem que cumprir o nosso propósito, que a gente foi chamado. A gente precisa se aprofundar na palavra para poder cumprir esse propósito. A gente precisa estar conectado com Jesus o tempo inteiro. Pode ser que você nunca tenha tido a oportunidade, ou você nunca tinha enxergado o evangelho dessa forma. Pode ser que você nunca tenha tido ainda a esperança de, a oportunidade de poder realmente ter essa conexão com Cristo. Pode ser que você nunca tinha ouvido falar disso e você sente que você realmente não está conectado com Cristo. Mas pode ser também que você já tenha se conectado com Cristo, mas pode ser que na sua fase da sua vida cristã você tenha se distanciado do seu celular e quebrado a corrente, não a salvação, mas o distanciamento dele. E você pode estar afastado. Você pode não estar tão próximo dele que o sinal de vida está pequeno. E você não tem renovado isso na sua vida através das palavras, da palavra de Deus. Para concluir esse congresso, irmãos, pensando em tudo isso que a gente planejou aqui para os irmãos desfrutarem, o mais importante de tudo, irmãos, é que a gente possa se conectar com Cristo. Tanto você que nunca teve essa conexão, ou você que já teve essa conexão, já teve essa experiência, mas anda afastado. Você tem a oportunidade, você teve a oportunidade sexta, você teve a oportunidade ontem, você está tendo a oportunidade hoje. Se amanhã você vai ter essa oportunidade de novo, não sei. Pode ser que você tenha. Pode ser que não. A Deus pertence o amanhã. O que você precisa fazer é pedir para o Espírito Santo de Deus refazer essa sua conexão o mais breve possível, para você poder desfrutar do propósito que é viver em comunhão, que é viver para a glória dele, porque isso é um privilégio que todos nós podemos desfrutar quando nos colocarmos à disposição dele. Amém? Vamos orar, irmãos, abaixe sua cabeça. Senhor, quero te agradecer por tudo que tivemos aqui nesse final de semana, por tudo que ouvimos, por tudo que cantamos junto, por tudo que vimos. E te agradeço pela oportunidade de passarmos aqui esses dias, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que participou de cada coisa aqui, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que dedicou o seu tempo, que dedicou os seus dons e colocou os seus dons à disposição para cumprir o propósito da sua vida, Senhor, que é glorificar a Ti, Senhor. Agora eu quero te pedir, Senhor, que através do Teu Espírito, se há alguém aqui essa noite que ainda não teve a oportunidade de se conectar contigo, que possa ter essa oportunidade, Senhor. Que o Teu Espírito possa realmente quebrantar esse coração e mostrar que o propósito de vida aqui nessa terra só é encontrado quando glorificamos a Ti, Senhor. Que vidas possam ser salvas, Senhor. E que aqueles que podem estar separados, que podem estar distantes, que podem estar se sentindo afastados, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor, possa ser um momento também de reaproximação, Senhor. Que possa ser um momento de arrependimento, que possa ser um momento de liberdade dos pecados, Senhor. Que possa ser um momento realmente de enxergar a vida novamente ao seu lado, Senhor. Que o Senhor aproxime essas pessoas de Cristo. Que a gente juntos, como igreja, Senhor, possamos ser úteis para essas pessoas, que podemos ser instrumento para levar essas pessoas a Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor edifique cada coração aqui presente, que o Senhor complete a palavra no coração de cada pessoa aqui presente, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.